Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre sejamos Simãos Sirineus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que, que vocês deixem o like aí no vídeo. Gostaria de pedir também que vocês é, compartilhem o vídeo, tá? Quem quiser comentar nos comentários agora, em decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, facultativa. Se que eu puder, eu lerei e responderei, tá certo? E peço também que vocês é, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, tá bom? E vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor nos tome, me inspire mais uma vez, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um mensageiro, Senhor. Não me dê 1 milhão, mas todas as palavras que eu disser, seja quantas for, venha do Espírito Santo do Senhor. Me use como seu instrumento, Pai. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que todos juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida os aprendizados ensinados. Que assim seja, meu Deus, eu peço que os 3 maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim seja, eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia, ela nos traz no livro de Mateus uma passagem, lá no final do livro de Mateus, uma mensagem através de um ato, né? Jesus estava carregando a sua cruz, mas ele já não estava aguentando mais, né? Porque ele tinha sido chicoteado, tinha sofrido um monte de agressão, perdido muito sangue, estava fraco. E aí, então, ele já estava sobrecarregado com aquilo, e aí os soldados vendo aquilo, Jesus desmoronando com a cruz, estava ali perto um homem chamado Simão, né? Naquela época, era muito comum esse nome, né? Você vê que a Bíblia cita vários Simão. A Bíblia cita o Simão, que era que estava junto com Jairo lá no, na sinagoga, dava junto, e ele chama Jesus para comer na casa dele, né? Jesus fala para ele, Simão, você nem me, nem me mandou lavar os pés, agora você vem falar dos meus homens, dos meus discípulos. Pior é o que sai da boca do que entra, né? Então o cara chamava Simão, tinha o próprio apóstolo, que era Simão Pedro, né? Era Simão, Jesus o chamou Pedro. O outro apóstolo também chamava Simão, era Simão Zelotes, né? E também teve um Simão, que era onde Pedro estava quando os 3 homens foram buscá-lo para levar à casa de Cornélio, que era Simão Curtidor. Então, a Bíblia cita vários Simões. E este homem também era Simão, que é da cidade de Cirene, por isso era chamado de Simão Sirineu na Bíblia, né? Simão Sirineu, ele foi ele foi obrigado, de certa forma, né, pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus, né, ajudar ele a carregar a cruz até o local da crucifixão, né, da crucificação, onde ele ia ser crucificado. Queridos irmãos, este homem, ele não pôde tirar o sofrimento de Jesus. Não pode acabar com aquele sofrimento dele de ser crucificado e tudo mais, as dores que ele estava sentindo. Mas ele pode aliviar um pouco o fardo que ele estava carregando. E esta é a nossa obrigação como cristãos, né? Nossa obrigação como cristãos, né? Tá circulando no YouTube um vídeo do cantor Leonardo dizendo que quando ele perdeu o irmão, foram pessoas cristãs que foram até ele, que o ajudaram naquele momento difícil que ele ia passando, e dali que ele tirou força, conheceu um Deus que ele não conhecia, e que ele tirou força para continuar firme na carreira solo e estar onde ele chegou hoje.
né? Então, queridos irmãos, esses homens foram os irmãos sirineus na vida de Leonardo, né? Pois eles ajudaram Leonardo a suportar aquela dor. Hoje, na história, lá, provar, Francisco foi no Provar e Vídeo, foi na outra, não vou lembrar agora, ela contando uma história, que ela estava com ela, tinha o marido, ou era solteira, não sei, não lembro direito. Mas que teve um casal que ajudou muito ela, que ajudou ela, deram estudo bíblico, para ela se voltar para Deus, ela se batizou e tudo mais. E de repente, o... acho que ela era casada, estava com o marido em casa, e aí bateu na porta dela e falaram para o marido correndo lá, porque tava o Benedito, que era o marido desse cara, que era o marido da mulher, né? Um dos dois do casal, que que ajudou ela a se converter, estava passando mal em tal lugar para ele ir lá urgentemente. E aí ele foi, e ela foi também. Quando chegou lá, ela viu a ambulância, muita coisa, ela percebeu que era algo grave, chegou lá e estava caído no chão já, sem vida, né? E os médicos tentando reanimá-lo, sem sucesso, né? Aí, e ela segurando a mão da mulher do cara, né, ali ajudando, orando para que Deus fizesse a milagre da ressurreição, da cura dele, mas infelizmente não foi possível. A vontade de Deus foi que ele se fosse mesmo, né? E aí ela ajudou a mulher atrás do preparativo, documentação, tudo pro velório do rapaz, né, e para o sepultamento. E ela, dali em diante, ela foi um Simão Sirineu. Ela se apegou justamente a parte da Bíblia, exatamente parágrafos de Mateus que fala exatamente isso, que Simão Sirineu carregou a cruz de Jesus. Então ele tirou um pouco do fardo de Jesus ali, né? Um pouco do peso que ele estava carregando. Aliviou um pouquinho, que seja o mínimo do sofrimento que ele estava, né? Nós não vamos conseguir tirar o sofrimento de dentro das pessoas 100%, mas nós podemos dar o amparo e o conforto e ajudar a ser Simão Sirineus na vida daquela pessoa e ajudá-la a suportar aquele momento difícil, ampará-la naquela situação, né? E quem sabe ajudá-la a superar aquela situação, inclusive resolver no caso dela se ela se voltar para Deus, né? Porque a pessoa se voltando para Deus, Deus cura as feridas, né? Deus cura as feridas da pessoa. Deus, ele pode retirar aquela dor que a pessoa está sentindo e transformar só numa saudade. Entendeu? Então, não é que nem eu hoje em dia. Eu olho ali, eu tô aqui do lado do túmulo da minha amada cachorrinha. Agora, hoje é dia 28, né? Então hoje, há 8 dias atrás, passando no mês 6, fez 8 meses que ela se foi. Ela morreu dia 20 de outubro, então dia 20 de junho fez 8 meses, né? 6 meses esse ano, mais 2 do ano passado. Como eu sinto falta dela. Se ela estivesse viva, ela estaria aqui do meu lado agora, gravando mensagem comigo. Ela sempre estava do meu lado. E ela continua do meu lado, porque ela está aqui, ela está ali deitada na sepulturazinha dela, continua ali do meu ladinho. Eu aqui e ela ali, né? Claro que ela não me ouve mais, não, tá dormindo, né? Mas eu, mesmo a Bíblia não revelando, eu prefiro guardar essa fé, essa esperança, eu ia falar essa esperança de Deus também ressuscitar minha amada cachorrinha para a vida eterna. Eu tenho essa esperança. A Bíblia não revela se ele vai ou não. Ela só fala que vai ressuscitar as pessoas mortas. Mas tenho certeza que Deus ele é amoroso o suficiente para dar esse presente a nós, né? Eu amaria muito ter minha cachorra ao meu lado na vida eterna. Eu tenho mais duas aqui, mas nenhuma delas é ela. Nenhuma delas eu amo como eu amava essa cachorra. Eu amava demais essa minha cachorra, muito mesmo. E ela me amava. Ela me escolheu como eu sou dono, como meu. Uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou muito carente de amor, porque eu cresci numa família que minha mãe gosta de mim demais, meu pai também, mas
são pessoas secas, sabe? Meu pai é muito seco, ele nunca disse pra mim, filha, eu te amo, né? Nunca chegou em mim fazer um carinho, quem faz carinho nele sou eu, quem beija ele sou eu, né? Aí quando eu faço carinho ele faz também, né? Minha mãe é um pouco mais aberta do que ele, mas a minha vida com a minha mãe é muita briga, é muita contenda, nós somos muito diferentes um do outro. Agora eu com essa cachorra não, né? Eu sempre tive dificuldade para arrumar uma mulher, coisa por conta de que eu sou muito tímido, difícil, né? E mas essa cachorra não, essa cachorra, ela me amou à primeira vista. Ela me escolheu, ela não obedecia a ninguém, só a mim. Ela era minha cachorra. Aonde eu estava, ela estava atrás. É de mim que ela gostava, e eu dela. Infelizmente, a idade chega para todo mundo, chegou para ela também. O coração aguentou, mas o intestino, infelizmente, não. Né? E aí ela foi embora, foi muito difícil para mim, foi muito sofrido. Agora eu consigo falar, mesmo assim minha voz ameaçou embargar agora. Se eu continuar falando, eu vou acabar chorando, porque eu sinto muita falta dela. Mas a dor, aquela dor, aquele desespero foi embora. Ficou um... Eu nem vou muito no túmulo dela, eu tô vendo aqui de longe, mas eu nem vou muito lá para não... Né? Mas ficou um vazio, né? Fica aquela saudade. Até hoje eu ainda não tive coragem de olhar as fotos dela que eu tenho, vídeo, não tenho coragem ainda. Tenho certeza que se eu chorar, eu vou chorar, vai voltar aquela dor. Porque eu sei que a ferida ainda não cicatrizou, né? Mas eu fico feliz também que ela tenha descansado, parou de sofrer e ela só, daí pra frente, se ela sobrevivesse a essa doença que ela teve, ela só ia sofrer mais, porque a idade ia pesar e eu não queria isso pra ela, né? Eu sempre falei pra Deus, deixa ela do meu lado sã. Porque eu queria que eu falei pra Deus que ela ficasse do meu lado até eu casar, que ele não a tirasse de mim. Mas eu queria ela sã do meu lado, se fosse pra ela sofrer, que ele a levasse. E ele levou, né? Ele levou. Então, queridos irmãos, nesses momentos a gente precisa de muito apoio. Eu passo também agora uma situação difícil, sim, passo, né? Não é de morte de ninguém, foi um acontecimento desagradável que aconteceu comigo e eu acabei tendo algumas consequências para mim, né? Que espero que sejam só essas, né? Que justas, né? Porque porque foi uma coisa injusta, uma coisa totalmente que não aconteceu. E mas Deus, o próprio Deus está me amparando. Né? Eu estava ontem me sentindo aliviado, orei para Deus, tudo, eu estava me sentindo mais calmo, mais tranquilo, sereno. Depois eu conversei com uma pessoa, né, mais experiente no assunto. Essa pessoa também me deu uma pessoa muito querida para mim, me deu também uma grande ajuda, me esclareceu muita coisa, me deixou mais tranquilo também. E aí eu vou para a igreja hoje. Minha mãe achava que eu não devia ir para a igreja. Eu falei, não, vou sim. Eu preciso mais do que nunca ir na igreja. E Deus direcionou a palavra de hoje para mim, né? Veio direto para mim, que ele mexeu comigo de uma maneira, e eu entendi que Deus estava me falando, calma, meu servo, você é fiel, você é obediente, você me segue, você deixou de viver para deixar que eu vivesse em você. Você pegou a sua cruz e me seguiu. Agora, eu vou te honrar, eu vou te ajudar, eu vou te amparar, eu vou te confortar e lhe darei a vitória. É isso que eu senti ali, e é isso que eu sinto agora. Então eu tô calmo, tô feliz, tô tranquilo. A justiça, o mundo pode ser injusto, mas Deus é justo. E a verdade, ela pode até tardar, mas ela não falha. Uma hora ela aparece. Porque nenhuma mentira, nenhuma coisa errada dura para sempre, né? E tô calmo, né? Tô calmo, né? Então tô bem sereno, como vocês podem ver, porque Deus tocou em mim, tocou. Eu só queria ter Deus comigo.
e é o que eu tenho, isso aí me basta. Então, que nós possamos ser Simão Sirineus e dar um suporte a quem precisa, assim como Simão Sirineu deu um suporte a Jesus naquele momento que ele estava carregando aquela cruz pesada, todo arrebentado lá de ferida, de ter sido chicoteado, né? O chicote que ele chicoteava não era um chicote de borracha só, de couro. Eu acho que era de couro, né? Mas eles punham um prego na ponta. Então cada vez que dava aquela chicotada, o prego enfincava nas costas de Jesus. Ele estava sangrando, puseram uma coroa de espinho na cabeça, cuspiu na cara, levou burro, foi espancado. Ele estava fraco, perdeu muito sangue. Ele não tinha mais força para carregar aquela cruz, tinha carregado lá tipo, quilômetros aquela cruz. Quando ele desaba, né, os caras chicoteiam ele mais. Vamos, cara, isso é mole. E quando eles verem que Jesus não vai conseguir carregar mais a cruz, eles chamam Simão Sirineu. E este homem vai lá e ampara Cristo naquele momento terrível da vida dele ali. Né? Ele não pôde tirar o sofrimento de Cristo, ele não pôde livrar Cristo daquele destino terrível. Mas ele pôde dar um pouquinho de conforto naqueles momentos finais de vida de Cristo. Não parece, mas isso já é uma grande coisa. Tá certo, queridos irmãos? Então, que nós possamos ser irmãos sirineus da vida das pessoas, ajudá-las, confortá-las e aliviar o máximo possível que a gente puder do sofrimento delas. Talvez a gente não possa tirar o sofrimento, mas aliviar nós vamos poder. E essa é uma das nossas funções como servos do Senhor. Certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Que nós possamos, eu e as pessoas que estão inscritas no meu canal e as que estão me ouvindo, que ainda não se inscreveram, que nós possamos ser Simão Sirineus na vida das pessoas. Que possamos nos ajudar e amparar aqueles que precisam. Que possamos ser servos do Senhor. Que possamos ajudar quem precisa, para que na nossa vez nós também possamos ser ajudados. Porque todos nós passaremos por provações. Eu estou passando por uma, Senhor, o Senhor sabe disso, meu Deus. E obrigado, muito obrigado por ter mandado essa mensagem hoje, Pai. Me amparando cada vez mais. Eu estou muito feliz de estar cada vez mais feliz por ter seguido o caminho de seguir a Ti, Senhor. De abrir mão das minhas vontades pelas Tuas, Pai. Continua, Senhor, me amparando, me livrando, Senhor, dos meus erros, Pai. Me perdoe pelos meus pecados, Senhor. Me perdoe também aqueles que estão me ouvindo, que estão realmente arrependidos pelos seus pecados. E aqueles que estão inscritos no meu canal que estão me ouvindo também, Senhor. Nos ampare, Pai. Não permita mais, Senhor, que nós cometamos os mesmos erros, Pai. Nós possamos superar cada, cada erro, cada momento, Senhor. E seguimos a sua vontade, sermos seus servos, Pai. Sozinhos não somos nada, Senhor. Somos fracos, somos mundos, somos abomináveis. Mas com a tua força, com a tua luz, nos tornamos invencíveis. Esteja conosco, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, que abençoe todos nós e nos dê um feliz fim de sábado, Pai. Que assim seja, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado a todos. E lembre-se, o grande nome é Jesus, o grande amigo é Jesus. Né? Como diz a música que o Axé Ferreira canta, não sei se é dele ou se é de outro, mas ele gravou, diz assim, ó, quando na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução, quando no momento de dor te faltar uma mão, te faltar um irmão, é só chamar por ele. Então verá tudo mudar. É só chamar por ele e nova vida encontrarás. Quando tudo se torna tão triste, quando a paz não existe e tudo é solidão, quando nos momentos de dor te faltar um amigo, te faltar um irmão, é só chamar por ele. Então verás tudo mudar. É só chamar por ele e nova vida encontrará. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. É isso, queridos irmãos. E tem uma outra música, que inclusive é do Toca no Cerrado Chaves, ele diz assim, ó, ouça, amigo,
ouça bem o que eu lhe digo, a felicidade é ter Jesus, pois ele não deixa sem resposta a qualquer queixa, não há quem seja como Jesus, né. Então, não há quem seja como Jesus, né. Vamos ser, sim, como Jesus. Agora ele nos convoca. Nós todos cristãos verdadeiros, servos do Senhor, estamos sendo convocados para que nós sejamos os seus pastores, os seus discípulos, os seus missionários, os seus mensageiros, os seus João Batistas, os seus Simão Sirineus, os seus Noé de hoje em dia. Nós estamos sendo convocados neste momento a levar a mensagem do Evangelho e reunir as ovelhas, Senhor, porque ele está voltando, ele quer as suas ovelhas reunidas para que ele possa as levar. Ele está vindo nos buscar. E ele está nos convocando neste momento. Estamos convocados já há muito tempo, mas ele está nos convocando, ele está lá nos julgando já, desde 22 de outubro de 1844, que ele começou o julgamento da humanidade, desde Adão, e vai julgar todos nós até o último. Quando ele terminar de julgar e dizer está feito, ele vai fechar o livro no céu e o Espírito Santo vai dizer está feito aqui na terra e vai se retirar. Neste momento, a porta da graça se fechou. Não há mais salvação para quem não estiver salvo. E não há mais perdição para quem estiver salvo. Não há mais volta. Neste momento, Jesus retornará. Os perdidos morrerão que não entrarão na glória de Cristo, e os vivos que tiverem naquele momento serão transformados, e os mortos serão ressuscitados, já transformados. E todos juntos serão arrebatados para a nuvem no céu. E seremos levados lá para a Nova Jerusalém, aonde Jesus disse lá em Mateus, que estava indo na casa do pai dele, que tinha muitas moradas, e ia preparar lá os quartos, pois já tinha muitos quartos, muitas moradas, para depois voltar para nos buscar. Por onde ele estiver, nós também estaremos. E ele está voltando para cumprir essa promessa. Ele vai nos buscar e vai nos levar lá, na Nova Jerusalém. Lá comeremos com Cristo, faremos um banquete real com Cristo. Lá ficaremos um milênio, onde ele vai nos mostrar para todos nós porque cada pessoa não está lá. E depois disso, ele descerá a Nova Jerusalém do céu, ressuscitará os perdidos, para que eles sejam jogados no lago de fogo e enxofre, e depois ter a morte eterna. Junto com ele serão jogados os demônios de Satanás, o próprio Satanás, falsos profetas, todos irão lá. Então, queridos irmãos, a promessa é essa. Vamos agarrar essa promessa ou não? Fica aqui essa meditação para vocês. Tá certo? Grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Bom fim de sábado a todos.